Olá, tudo bem? Estou aqui novamente com esse novo vídeo, com um conteúdo maravilhoso. E hoje eu vou falar sobre as areias. Quais areias que a gente pode colocar no terrário e que vai deixar eles extraordinários, vão deixar eles maravilhosos. E que também eles vão ajudar a deixar um terrário com um toque de artista. Você vai se sentir um artista mexendo com as areias. Eu queria começar a comentar com vocês da onde que foi minha inspiração, né? Minha inspiração foi daqueles artesãos lá do Ceará. Não sei se você já viu, mas lá no Ceará é muito famoso a arte com areia, aquelas areias fininhas, coloridas, e que eles fazem toda uma paisagem de praia numa garrafa de vidro. Então ali eu tirei muitas lições e aprendi muito sobre elas. Então, falando mais também, eu queria complementar sobre os tipos de areias. Que tipo de areia, se é só areia mesmo, se eu uso algumas pedrinhas coloridas, se é tingida natural, se não é tingida, se pode tingir de qualquer jeito ou não. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo certinho, quais areias que a gente pode utilizar dentro do terrário. Porque no terrário, no nanomundo, temos muita umidade ali dentro. Então a umidade vai chegar a descolorir a pedra? Não. Então, tudo isso aí eu vou comentar para vocês. Então, pessoal, eu tô aqui no meu ateliê, onde eu produzo os meus terrários. Aqui estão as opções que eu tenho aqui hoje de paletas de cores, tipos de areias, tipo tamanho do grão da areia. Então, tenho essas opções aqui hoje para mostrar para vocês. Com certeza, logicamente, isso aqui não são as únicas opções que eu consigo te apresentar. Temos vários outros no mercado, na natureza, temos vários outros tipos de areia, tá? Mas aqui eu já consigo trabalhar muito bem essas areias, essas terrinhas, né? No meu terrário. Então, você tem muitas opções para você escolher que tipo de terrário que você vai utilizar. Então, você entende que se eu colocar uma cor mais vibrante, o terrário vai ficar mais vibrante, assim, tipo, vai chamar mais atenção. Mas é legal você saber utilizar as cores. Então, vamos lá, outro passo. Como que eu recomendo, a dica que eu dou para você é estudar um pouquinho as cores. Assim como eu estudo as cores, por exemplo, as cores complementares. O que são cores complementares? Nada mais cores complementares é uma cor combinar com a outra. Então, por exemplo, na moda utiliza muito essas cores complementares. Então, azul e laranja eles se complementam, eles não competem tanto, por exemplo, assim como outras cores. E também, para você se sentir um artista, eu recomendo você ir testando. Vai testando em casa, que você vai tendo esse senso. Então, por mais que a gente estude na teoria, psicologia das cores, cores complementares, nada melhor que você ir testando as cores na prática, no seu terrário, no seu nanomundo. Você pode me perguntar, Eite, como que eu vou aplicar essas areias, essas pedrinhas, né? Essas cores? Eu aplico muito eles tanto na parte da base dele, naquela parte que a gente chama de drenagem ou de decoração da base, que aqui são aqueles mosaicos de areia. A gente pode utilizar ele dessa forma ou também utilizar ele como eu chamo, né? A minha técnica eu chamo de acabamento. Então eu terminei todas as plantas ali, coloquei todas as plantas dentro do terrário, eu quero dar um contraste naquele ponto sem nenhuma planta, às vezes com uma pedrinha, outra, e eu utilizo essas areias. Então, como que eu utilizo eles? Primeiro, dependendo do projeto, eu aplico eles de acordo com o projeto. Então, se for um projeto, se a pessoa que for receber, se você for fazer para aquela pessoa um nanomundo, que ele é bem alegre, ele gosta muito de cores e tal, eu recomendaria a gente fazer um terrário personalizado. Lembra que a gente mexe muito com sentimentos a partir do terrário. Então, a partir do terrário, a gente demonstra muita emoção, muitos sentimentos ali dentro. Então, para uma pessoa que gosta de cores fortes, eu indico essas cores aqui mais vibrantes, né? Essas cores mais vibrantes que ele vai se identificar com essas cores dentro do seu terrário.
E se for, como eu gosto muito de cores, umas paleta de cor mais terrosos, né? Gosto muito de uma cor mais natural, eu recomendaria essa paleta de cor, de marrom, bege e chegar ao branco. Então, depende muito. Então, a areia vai influenciar totalmente na característica da sua obra de arte, do seu terrário que você vai estar fazendo para aquela pessoa especial. Se for para você mesmo, você vai escolher suas cores prediletas. Ou se for para presentear alguém ou até mesmo vender, você vai saber quais cores você vai saber utilizar no terrário. Agora eu vou falar para vocês quais tipos de granulometria. O que quer dizer granulometria? Granulometria não quer dizer nada mais que o tamanho do grão que a gente vai utilizar na areia ou nas pedras. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 tamanhos de grão de pedra rolada, essa pedra preta, essa pedrinha aqui, tá vendo que o tamanho é diferente entre os dois. Isso vai definir no acabamento final do seu terrário. Então, você sabendo qual é o tamanho de grão que você vai saber utilizar é muito importante. Se você quer uma coisa mais, um nanomundo, né? Um nanomundo mais rústico, eu utilizaria um tamanho de grão maior. Agora, se você quer uma coisa mais delicada, se a pessoa for mais delicada, eu utilizaria areia fininha. Então, olha o tamanho de grão aqui, como tem de exemplo, aqui no meu ateliê. Então, esse aqui é muito fino, areinha, que lembra até areia de praia, e pedrinhas maiores. Então, granulometria, a gente define o tamanho do grão. Você pode reparar que mesmo os mais fininhos, esse aqui já é mais grosso que esse. Eita, o que isso interfere no meu nanomundo? No seu nanomundo vai interferir no acabamento. Então, vai dar um acabamento diferente. Não quer dizer que um vai ficar mais bonito que o outro. Isso vai depender do seu gosto, da sua finalidade, do seu projeto. Então, por isso que é muito legal a gente projetar um terrário no mundo antes, para saber quais tipos de insumos, quais tipos de materiais que a gente vai utilizar. Então, eu gosto muito de... se eu quero fazer um terrário mais rústico, né, mais natural, com mais madeira e tal, eu gosto de utilizar elementos maiores, uma granulometria um pouquinho maior. E se eu quero um nanomundo mais delicado, eu utilizo as areias mais finas. Então, essa é importante da granulometria do tamanho do grão das areias coloridas, tá? Outra pergunta que muitas pessoas me fazem é: ei, eu posso colocar qualquer tipo de areia? Então, eu até brinco, né? Na minha técnica eu falo saúde da areia. Qual que é a saúde da areia? Como que eu sei se essa areia está saudável ou não para a gente colocar dentro do terrário? Você pode ver que essas cores aqui são todas tingidas. Elas não são naturais. Essas aqui, ó, do centro aqui, elas são pintadas, né? Elas são tingidas artificialmente. Elas são tingidas artificialmente. E o que isso quer dizer? Que são tintas específicas para tingir essas pedras. Por que são específicas? Porque eles são próprios para aquário. Então, essas areias aqui, eles são utilizados em aquários para colorir os aquários, dar mais vida no aquário. E ele serve muito bem para o terrário também. O que quer dizer com isso? A umidade não vai tirar a tinta dele, não vai dar resíduo químico no ecossistema do seu terrário para danificar o seu terrário, não vai chegar a danificar. E ele já, então, ele é próprio para aquário, que dá no seu nanomundo, no seu terrário. Qual que é o perigo que você pode... Um alerta. Qual que é o alerta que eu te deixo? Se você encontrar uma areia colorida, saiba se ele é natural. Se ele for natural, é perfeito. Saiba se é uma areia lavada. O que quer dizer lavada? Livre de doenças, né? Livre de patógenos. Então, não é diferente eu pegar uma areia lavada. É diferente eu pegar uma areia lavada do que a da areia da praia ou do parquinho. Por quê? Na praia tem muitos micro-organismos agindo ali dentro, que pode danificar o seu terrário. Por exemplo, bactérias, fungos dentro da areia da praia, assim como também na areia de parquinho. Pode ter residual de fezes de animais ali dentro também. Gato adora muito esse tipo de areia. Então, cuidado da origem da sua areia. Sempre procure saber como que ele foi processado, como que ele chegou até o ponto de colocar no terrário. Então, isso é muito importante para que
o seu terrário sempre fique saudável e extraordinário, que é o que eu quero te ensinar a fazer, um terrário extraordinário, maravilhoso, e para você se sentir como um artista, né? Para você se surpreender cada dia mais. Então, eu brinco muito com as cores dentro dos terrários. Depende muito do meu humor também, do meu dia. Se eu estou um dia mais na preguiça tal, naturalmente eu vou utilizar as cores mais escuras. E se eu estou um dia mais alegre, muito provavelmente eu vou utilizar essas cores mais fortes, mais chamativas. Então, o que eu sempre digo para vocês, terrário, a gente consegue expressar nosso sentimento, nosso carinho dentro do terrário. E quando a gente finaliza um terrário, a gente consegue perceber praticamente a energia que a gente colocou ali dentro. Isso é muito bacana, isso é muito contagiante, isso é muito viciante. Outra coisa é, onde que eu encontro essas areias? Onde que eu acho para comprar, né? Então, como eu já falei para vocês, em loja de aquarismo é uma loja especializada, né? Que não solta tinta com a umidade, considerando que no terrário tem grande umidade no seu interior. E loja de plantas também você consegue achar, loja de jardinagem, né? Floricultura. Na minha loja a gente oferece também para dar esse tipo de acabamento, tudo. E então é fácil encontrar, tipo, por exemplo, essas lojas de departamento de animais, né? Você encontra também. Então procura, também tem na internet você também consegue achar. O único cuidado é falar com o vendedor, falar com a pessoa, com a loja online, com atendimento online, saber a origem dele, se é uma areia lavada, que é livre de doença, se é esterilizada ou não, e se solta tinta ou não, em muitos dos casos. O que eu posso utilizar no terrário? O que eu posso colocar ou não? Muitas pessoas me perguntam, quando eu faço um acabamento com areia branca, se é sal, se eu utilizo sal. Por exemplo, esse aqui é a areia que eu utilizo no acabamento branco, quando eu quero dar aquele acabamento branco no terrário. E não, pessoal, não coloco sal, porque o sal ele vai mexer na química do solo, do substrato. E mexendo na química do solo vai alterar o pH e vai prejudicar a sua planta, tá? A planta não vai gostar, pode chegar a matar a sua planta se colocar sal, tá? Então, não coloca sal, não coloca areia de parquinho, não pega terra aí no seu jardim e tal, porque é muito provável que a sua areia vai estar contaminada, porque são micro-organismos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então compre sempre com as areias em pacotes fechados, sabendo a procedência deles, para que você não corra o risco de contaminar o seu nanomundo. O que é muito legal também, que dá pra gente brincar bastante, improvisar. O que dá pra gente fazer? A gente misturar essas cores entre elas. Por exemplo, eu posso misturar o verde com rosa e transformar numa cor de areia diferente. E também eu posso misturar várias outras no mesmo potinho e vai chegar num resultado assim. Numa areia bem colorida, bem alegre. Então essa areia aqui é muito bacana, sempre fiz para o pessoal que procura um terrário que transmita a alegria, né? Que lembra um arco-íris, por exemplo. Então dá para brincar bastante, dá para misturar tudo. E lembrando, se as areias forem limpas, lavadas, esterilizadas, higienizadas. E agora chegou o momento de eu explicar para vocês como que a gente armazena, como que eu armazeno as areias aqui, para que a gente tenha um controle melhor e deixe aquela areia saudável para o seu terrário e livre de doenças, tá? Então aqui eu sempre utilizo tampas nele. Você tá vendo que eu estou utilizando potinhos, e esses potinhos eles têm tampas que protege a areia. Ele vai proteger tanto dos micro-organismos que pode ser maléfico, como bactérias e fungos, ele não vai ficar contaminado aqui. E também ele vai proteger de caso você está usando essa areia verde aqui, com o vidro aqui, e a areia verde acabar caindo no rosa e acabar misturando, e eu falo que assim, que vai acabar sujando a areia. Então sempre mantenha ele em ambientes secos e protegidos do sol, tá?
para que ele fica na textura dele sempre ideal. Evita umidade também, porque a umidade às vezes ele vai ficar num aspecto mais barroso, né? Vai ficar com uma textura mais barroso se for uma areia muito fina. No caso dessas aqui, dessas areias muito finas, com a umidade ele pode ficar num aspecto mais barroso e mais difícil de trabalhar. E agora eu vou explicar também para vocês como que eu faço a aplicação dessas areias nos terrários. Eu vou apresentar algumas ferramentas extraordinárias que você com certeza vai conseguir fazer em casa, que é um funil e um canudo. Então, por que eu utilizo esse funil e canudo? Para aumentar a precisão no seu terrário, para dar aquele acabamento extraordinário. Ou seja, extraordinário, seu terrário vai ficar extraordinariamente lindo. Então, aqui é um funil que eu adaptei, colei com fita adesiva e um canudo. E outra ferramenta super tecnológica que você tem em casa, com certeza, é uma colher dobrada. Então, se eu dobro a colher, eu consigo despejar melhor aqui a areia. Então, é assim que eu faço a aplicação das areias, tá? Assim eu consigo ter um controle melhor e também assim eu evito desperdício. Desperdício que todo mundo agradece, tanto a natureza, tanto o nosso bolso agradece, para não desperdiçar as areias com quantidade maior ou menor. Outra dica que eu dou, sempre coloque para menos e não para mais. Se você errar para mais, vai ser muito difícil você retirar essa areia de um vidro com uma boca pequena, por exemplo. Se a boca do seu vidro for pequena, praticamente você vai ter que refazer todo esse terrário, erros que eu já cometi, e uma solução que eu tive é essa ferramenta aqui e controlar na entrada das areias dentro do seu terrário. E agora eu vou mostrar para vocês na prática de alguns terrários que eu tenho aqui, para mostrar para vocês o porquê que eu fiz de cada coisa, de cada areia, o que a cor influencia, o que a textura influenciou no terrário na prática, tá? Então aqui eu fiz um terrário na pirâmide. O meu propósito nesse terrário é passar muita paz para quem for receber esse terrário. Então foi um terrário que eu utilizei e fiz as camadas, o mosaico eu vou ensinar para vocês certinho no meu curso de como que a gente aplica, porque tem alguns macetes que eu adquiri essa técnica para economizar tempo e melhorar toda a precisão do mosaico. E aqui eu utilizei cores mais neutras, tá vendo, no mosaico. Então eu utilizei um marronzinho, um clarinho, um branquinho, outro marronzinho, aqui um preto, e aqui para acabamento final eu utilizei essa areia branca. Por que eu utilizei essa areia branca? São diversos motivos. Primeiro, pela finura da areia, a areia bem fininha, que transmite paz, né? Ele dá essa sensação de paz, não é uma areia mais grossa que dá aquela sensação que é um pouquinho mais grotesco, mais rústica, né? Então aqui eu coloquei essa areia clara para dar essa sensação de paz mesmo, e ela é muito utilizada também naquele jardim japonês que tem aquele rastelinho para você ficar na paz, você relaxar. Então é o mesmo propósito que eu utilizei aqui para fazer o desenho na areia. E quanto mais fina a areia, mais desenho você consegue fazer na areia. Então tá vendo que aqui tem algumas marcas de ondas de areia que eu estou utilizando aqui. Coisa que se fosse uma areia mais grossa eu não conseguiria fazer esses desenhos, por conta do tamanho do grão da areia, tá? Então essa é uma dica muito legal que eu dou para vocês, se você quer fazer um terrário que traga mais paz, para você relaxar com o seu terrário. E aqui eu tenho outro terrário que eu utilizei. Para quê? A areia eu utilizei uma cor mais natural, uma cor mais escura, como se fosse uma terra mesmo. Porque esse aqui facilmente a gente encontra na natureza. Então aqui é um terrário que eu quis representar toda a natureza, tá? E essa cor remete isso. Então não é tão clarinha, mas eu quero representar aqui a organicidade,
um terrário mais orgânico, sabe? Então, por isso que eu utilizei essa areia e essa tonalidade de areia nesse terrário aqui para representar um terrário mais rústico, mais natural. Aqui eu fiz esse mosaico aqui, uma areia amarela chegando, parecendo um dourado, né, fosco, com o marrom. Eu achei que ficou muito legal essa complementação de cores. E aquilo que eu já falei para vocês, isso aqui é uma questão muito pessoal, se você gosta ou não. Tem o estudo na teoria e também tem na prática. Então na prática você consegue visualizar muito bem se te agradou, se combinou com o seu terrário, porque nada mais é que a sua arte que você está criando. Então essa parte das camadas é muito importante, eu ensino todas as técnicas, todos os macetes para você conseguir fazer um ótimo acabamento. Você pode ver aqui, você pode verificar que aqui ele está bem acabado, a linha está bem delimitada entre uma cor e outra. Isso aí eu ensino no meu curso, que eu estudei muito, pratiquei muito e eu cheguei nessa minha técnica que eu quero mostrar para vocês como que eu faço certinho toda a técnica da areia. Vou falar para vocês também que a coloração da areia, a granometria, o tamanho do grão da sua areia, ele vai afetar diretamente no resultado do laguinho, da prainha, que é uma técnica que eu ensino para vocês no meu curso. Então já vou adiantando para vocês que, por exemplo, aqui eu tenho dois modelos diferentes, que a areia é diferente. E você pode ver que o impacto visual é totalmente diferente. Eu não digo que um ficou mais bonito e o outro ficou mais feio, mas sim que são propostas totalmente diferentes, tá? Então essa areia branca dá um contraste muito forte na coloração da água. E aqui dá um contraste mais de rio, sabe? Então essa é a diferença entre essas duas areias. Então a areia vai influenciar diretamente no acabamento da sua prainha, do seu laguinho, tá bom? Outra coisa que eu adoro fazer é surpreender, impactar a pessoa que for receber o terrário. Então aqui eu tenho um terrário, esse modelo de terrário, tá até um pouquinho pesado aqui, que eu fiz, e aqui, pelo modelo do terrário, você não consegue enxergar as areias praticamente. Mas quando a pessoa for receber o seu terrário que você fez com mosaico, tudo, ele vai ter uma surpresa. Por quê? Esse modelo de vidro não favorece a vista da base. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. E aqui atrás, ó, eu fiz um mosaico aqui atrás. Então esse mosaico foi na intenção de fazer uma surpresa para quem for receber esse terrário. E ter um plus, né, um a mais no seu terrário, e ele se torna extraordinário não somente pelo mosaico que eu fiz aqui, e sim também pela experiência da surpresa que a pessoa vai receber. E aqui também eu fiz um mix de areia, eu temperei a areia lá, fiz um mix de areia aqui, e aqui você pode ver que não tem só um tipo de areia, tem vários tipos de areias aqui dentro, para dar esse ar mais natural possível para representar esse rio que eu fiz aqui nesse terrário maravilhoso aqui, que eu adorei em executar ele. Como que eu fiz as camadas de areia nesse terrário aqui? Nesse vidro, que é um vidro bem diferente. E o que eu pensei no meu projeto? Sempre lembrando que projeto é muito importante para a gente antecipar as ideias da prática, quando a gente começar a colocar os insumos no seu nanomundo. Então aqui eu coloquei o gel, né? Eu fiz esse terrário com aspecto de rio. Aqui eu representei uma gruta, né? Que fosse uma nascente e ele caísse aqui todo o rio dele, a água do rio. E para representar esse rio, a areia, eu fiz um mix de areia. Ou seja, eu coloquei mais de 3 tipos de areia para deixar o terrário mais natural possível, para representar o quanto natural eu quis deixar esse terrário. E outra coisa muito bacana, por conta do formato do vidro, ele não favorece a vista da base do seu terrário. Mas se quem for receber o terrário, eu quis deixar um elemento surpresa para ele. Aqui já chama bastante atenção toda essa estrutura que eu fiz no terrário. E a surpresa é em que momento? O momento que ele vê a base do terrário,
que tem o mosaico de areia, tá? Esse mosaico de areia é o que eu caprichei aqui para ele quando a pessoa for receber e ter essa grande surpresa, porque ele não esperava por conta do modelo do vidro. Então a areia dá pra gente, só por conta da areia a gente consegue surpreender muitas pessoas. Então você fazendo esse mosaico da areia vai agregar demais e vai deixar o seu terrário extraordinário. E eu também vou mostrar para vocês agora um terrário que eu vou explicar o porquê que eu fiz das camadas, tá? Aqui na frente a gente pode observar que eu utilizei 1, 2, 3, 4 tipos de cores de areia. Então a gente tem essa transição de cores e a textura do tamanho do grão praticamente eles ficaram iguais, mas com um segredinho aqui que eu conto para vocês lá na aula. E outra coisa muito bacana aqui atrás é que o preto aqui faz a parte da drenagem, mas ele ficou bem discreto. Então a cor que eu usei da pedra de drenagem é a mesma cor do substrato, da terra. Então aqui tá bem bacana para a gente diferenciar e deixar uma coisa mais neutra, sabe? Não dá aquele choque como outro terrário que eu vou mostrar aqui para vocês, que essa cor aqui, ó, a transição foi mais brusca, o amarelo e o preto, tá vendo? Ele dá um contraste maior. Esse aqui é para quem gosta de um choque, assim, se você quer fazer a pessoa se impressionar mais, então dá esse contraste de coloração. E se você quer fazer uma transição mais tranquila pela experiência da pessoa que for receber, eu fiz a pedra de drenagem preta e fui fazendo a transição aos poucos na coloração. Então aqui foram das cores mais escuras para mais clara, uma cor mais forte. Fez sentido para você? Então tudo isso eu vou dar no meu curso, tudo certinho, como que eu faço toda a técnica para você ter um bom acabamento no seu terrário, para você deixar seu terrário extraordinário. Tudo que eu estou passando para vocês são 6 anos de experiência, 6 anos fazendo terrário todo ano, o ano inteiro, em 6 anos eu já fiz milhares de terrários. Então eu sei do que eu estou falando para você, eu sei do que você está passando, eu sei das suas dúvidas que você tem. E eu tô aqui para te ajudar da forma mais fácil, eu quero te passar da forma mais fácil, mais prática, não vou te exigir ferramentas extraordinárias, ferramentas caras, e sim improvisando com ferramentas que você tem em casa, que o investimento é baixíssimo. O que eu mais quero é que você crie seu próprio nanomundo, se sinta bem com ele, transmita a sua energia e você se sinta como um artista. Em que sentido? Em que você se supere cada dia mais, se você melhore cada dia mais o seu terrário, a sua produção e o seu sentimento. Eu tenho em minhas mãos aqui um terrário exemplar de erros que eu já cometi. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que eu já errei e como que eu solucionei. Aqui, ó. Aqui um erro muito comum é essa areia que está caindo aqui na pedrinha, tá vendo? Por que eu falo que eu errei? Porque eu sou bem exigente no acabamento do meu terrário. Para se tornar extraordinário, para mim o terrário tem que estar com ótimo acabamento. E é isso que eu quero te ensinar no meu curso, em como não deixar essa areia caindo, misturando aqui com a outra areia mais clarinha, e como que eu deixo um acabamento ótimo, impecável e extraordinário no Nanomundo. Então, todas essas dicas eu vou passar para você no meu curso